Fala roteiristas, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Roteiro Empreendedor. Esse episódio, ele é a abertura de um novo Roteiro Empreendedor. Você vai ouvir o que aqui nesse episódio comigo? O que é o Roteiro Empreendedor? Basicamente, o que é o Roteiro Empreendedor? Mas não é basicamente porque é algo simples e trivial. Eu estou completando, junto com vocês, com a nossa equipe de apoio, o Roteiro Empreendedor está completando 12 meses na estrada. Então o Roteiro Empreendedor ele foi concebido de uma forma, o motorhome foi construindo pensando de uma forma, a gente saiu para a estrada pensando de uma forma, a equipe foi montada para executar algo especial e a gente completou 12 meses viajando, vivendo e trabalhando na estrada. Então hoje o Roteiro Empreendedor é outro. É um Roteiro Empreendedor que já está engatinhando, né? Que está aprendendo a se levantar, que está aprendendo a enxergar aquilo que já fez, está aprendendo a chorar, está aprendendo a rir. Como uma criança, o nosso canal está crescendo. E o meu objetivo hoje aqui com vocês é compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu pude aprender e daquilo que a nossa equipe pôde perceber para que a gente chegasse numa concepção ainda mais aprofundada do que o Roteiro Empreendedor. Então, eu quero dividir esse vídeo em poucos minutos, e você já está vendo aí quantos minutos ele tem de duração. Eu deixei dessa forma para que você pudesse perceber que o meu papo com você é absolutamente direto. Porque é uma apresentação onde pessoas que não nos conhecem, como provavelmente você que está nos assistindo agora, possam ter uma oportunidade de entender o que é o Roteiro Empreendedor a partir de agora. Mas aquelas pessoas que estão nos acompanhando há 12 meses, há 18 meses, há quase 2 anos, elas vão poder a partir de agora perceber todo o trabalho teve de representatividade, de resultado. Então, eu quero compartilhar com vocês duas coisas importantes. O que a gente aprendeu e qual que será o próximo passo? Primeira coisa, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu quando a gente estava saindo de São José dos Campos, que é da onde eu sou, né? Sou de São José dos Campos, São Paulo, uma cidade de 80 quilômetros da capital de São Paulo, uma cidade com praticamente 800 mil habitantes, uma cidade grande. Eu estava estabilizado profissionalmente, como ainda estou, na verdade, por ter uma agência de marketing digital. Eu atendo clientes de São José dos Campos, de outras regiões do Brasil e até fora do país. Só que naquela época, onde a ideia foi concebida, eu tinha um estúdio, eu era sócio com meu irmão da agência. E a pandemia mudou muita coisa, e uma das coisas que me mudou foi o meu desejo de antecipar um sonho de viver em um motorhome. Mas eu não poderia simplesmente jogar as coisas para o alto e deixar a coisa acontecer. Eu tinha que adaptar a minha vida a uma realidade, porque eu tinha compromissos e ainda tenho com os meus clientes, e também eu precisava me sustentar. Eu precisava sustentar e ter a autonomia de ter esse projeto concretizado. Então, eu tive a busca de parcerias, de patrocinadores. E todo o projeto foi concebido para que a gente pudesse sair da cidade de São José dos Campos, passar um período fora, na verdade, um período total de 5 anos no Brasil, mas inicialmente no estado de São Paulo de 18 meses, onde a gente fosse ficar 15 dias em cada regional. Regional, como assim regional? Nosso grande objetivo principal era conhecer todas as cidades que têm escritório regional do Sebrae. Assim, a gente vincularia o empreendedorismo como tema principal, a instituição principal focada em empreendedorismo no Brasil e a oportunidade de conhecer empreendedores através dessa instituição. Eu sou Empreteco, curso desenvolvido pela ONU, representado no Brasil pelo Sebrae, então o contato que eu tenho com o empreendedorismo e o contato que eu tenho com empreendedores é de longa data. Então, ao passar nas regionais, onde tinha esses escritórios regionais do Sebrae, eu ia passar 15 dias. E eu pude perceber que na prática não funciona assim. Com talvez exceção
de Araçatuba, atualmente onde a regional onde eu estou, e a primeira que foi Mogi das Cruzes, tirando essas duas, eu não fiquei 15 dias em cidade em nenhuma das regionais, porque eu pude perceber que na prática, primeiro, por uma questão de segurança, não era interessante. Não é interessante você ficar muito tempo numa cidade grande, como Campinas, como Sorocaba, porque você começa já a ficar avisado. Eu não tive problemas nessas cidades, mas você vai percebendo que ao ficar 2, 3, 4 dias no mesmo lugar, você começa a ficar manjado. É diferente de você viver no motorhome, por exemplo, e ir para um camping, onde você está sob a segurança de um local, de um estabelecimento, de um CNPJ, que está ali preocupado com a sua segurança. É óbvio que tem campings e campings, né? Mas vamos falar daqueles mais sérios, obviamente. Então, qual que é o problema de um motorhome numa cidade grande? Nenhum. O problema passa a ser quando você passa muito tempo. E aí a gente percebeu que tem um segundo problema. E na verdade uma oportunidade aparecendo, né? Que é essa oportunidade? Ficar muito tempo na cidade grande não chama atenção, as pessoas não vêm até você. Elas nem sabem o que é um motorhome na verdade. O motorhome é uma concepção de locomoção e residência muito novo, é uma cultura muito nova no Brasil, então não é qualquer pessoa que vai se identificar logo de cara com uma van extremamente colorida e vai se apresentar para você falando, nossa, que legal, eu gosto de motorhomes. Não é. Os que são campistas, as pessoas que estão no meio, obviamente chegaram até a gente, por exemplo, em Campinas. Mas essa nova visão de perceber que dentro da cidade grande a gente poderia aproveitar pouco, eu comecei a viajar mais para o interior dessas regionais, para cidades ainda menores, né? Ou principalmente as menores. E aí eu pude, por exemplo, de Campinas, conhecer Amparo, onde visitei família Benedetti, a fazenda Atalaia, eu pude ir para Olambra, Jaguariúna, e aí foi uma experiência diferente, uma experiência que me abriu portas a mais pessoas interessadas em algo diferente como o motorhome, em algo diferente como um canal de criação de conteúdo de empreendedorismo e um canal aberto a levar empresas que estão nessas regiões menos habitadas para que pudessem ser conhecidas por vocês, por todo o Brasil. Eu tenho, por exemplo, um case muito bacana que eu vou deixar aqui para vocês, que é o case lá do restaurante que eu pude conhecer na cidade de Eldorado, tá? Que é o Craibeira. O Craibeira fica numa cidade de menos de 10 mil habitantes praticamente, se eu não me engano, bem menos de 10 mil habitantes. É uma região conhecida muito por causa das cavernas, por exemplo, a Caverna do Diabo, que é a mais conhecida, e é lá na regional de Registro, lá na divisa com o Paraná, né? Então, lá eu pude perceber, por exemplo, que, poxa, foi um super case, porque 1000 pessoas assistiram aquele episódio. 1000 pessoas, eu não tenho, a gente completou 500 inscritos no nosso canal recentemente. Então 1000 pessoas é fantástico. Levar 1000 pessoas a assistirem a um restaurante que fica numa região onde não tem 3.000 habitantes, é porque pessoas de fora estão conhecendo o local. Então isso é muito bacana pro restaurante Craibeira também. Nosso objetivo não é fazer publicidade desses locais, é falar sobre empreendedorismo, mas é uma oportunidade, é uma consequência a divulgação, né? Nós tivemos, por exemplo, também recentemente numa fazenda, onde em 2 dias de vídeo, a gente teve quase 400 visualizações no vídeo, que é uma fazenda leiteira, aqui na cidade de Santo Antônio de Aracanguá, lá com a família Ortodon, né? A família que eu
tenho nítida impressão que eu falei o sobrenome deles errado, mas a família do Rodrigo, né, que nos recebeu muito bem. Vou deixar o card aqui do episódio deles também para vocês verem, que foi uma oportunidade, nossa, belíssima, de uma cidade também muito pequena e que a gente pôde apresentar para praticamente 400 pessoas um vídeo de uma fazenda de uma região onde as pessoas ainda não conhecem no estado de São Paulo sequer o Brasil. Então, não é que a gente esteja desmerecendo as cidades menores, é que a gente pode falar sobre empreendedorismo, inclusive e principalmente das cidades menores, onde as pessoas estão tentando mais recursos, mais novidades para conseguirem se destacar, para chegarem a fazer os produtos delas chegarem em locais mais longe, talvez até numa capital. Então, diante desse nosso aprendizado, a gente pode perceber que entre tudo que a gente faz, a gente tem um direcionamento que é conhecer a regional, né, a cidade da regional. Então, por exemplo, nosso próximo passo é conhecer Votuporanga. Então eu vou para Votuporanga, eu já conheci um pouco do interior de Votuporanga, por exemplo, conheço a cidade principal, conheço algumas cidades, mas com o objetivo de conhecer a regional de fato, não a cidade onde está o escritório regional. E, consequentemente, isso me dá uma abertura de conhecer mais cidades, mais culturas e mais oportunidades de encontrar insights diferentes. Então tudo isso me abriu uma porta muito diferente para essa conclusão do primeiro ano, para esse nosso início de segundo ano do projeto Roteiro Empreendedor na Estrada, para a gente poder olhar para as cidades do interior e ver diferenciais. O que está sendo feito de forma diferente. Porque muitas vezes não é que se chega tardiamente ideias do interior. Pelo contrário, muito provavelmente ideias que estão na capital saíram dos interiores. Então isso é muito bacana a gente perceber e também levar para todo o Brasil boas ideias, ideias que façam as pessoas das cidades menores terem mais oportunidades também. Bom, então isso é um pouco da logística que a gente pôde aprender, um pouco da logística que a gente vai aplicar, tá? Consequentemente, a gente também vai criar um foco de conteúdo. Isso vocês vão reparar um pouco mais talvez lá no Instagram. O que é? A gente vai falar sobre 5 itens, 5 temas, 5 hashtags especiais, que é empreendedorismo, é o pilar, continua sendo o pilar mais importante e o principal do nosso projeto Roteiro Empreendedor. O segundo é motorhomes. Não tem como não falar de motorhomes. Eu vivo em um motorhome. Vocês estão me cobrando de algum tempo, conhecer melhor o meu motorhome, ver cada parte, o que eu faço, como eu faço. Eu não vou conseguir, eu não sou uma pessoa que age com uma facilidade tão grande na frente das câmeras, então eu não vou prometer para vocês aqueles vídeos virais de detalhes, etc. Eu vou tentar ser o mais prático e objetivo possível para levar uma informação bacana para quem está conhecendo esse mundo do motorhome, né? Do que é uma residência móvel. O terceiro item tem tudo a ver com a mobilidade, que é o nômade digital. O tema nômade digital nada mais é do que o nômade tradicional, que é um viajante, né? Um nômade é uma pessoa que não para em lugar nenhum, que é o digital de hoje, que é o nômade digital. Quem trabalha com marketing digital, por exemplo, é um nômade digital. Quem trabalha home office hoje pode ser um nômade digital. Então nômade digital não é exclusivo para quem trabalha com marketing digital. Você é corretor de seguros, você consegue trabalhar home office, você tem um motorhome, um combi home, ônibus, bus home, não importa. Se você é um nômade e você trabalha online, você é um nômade digital. Então aquelas pessoas que trabalham com a mochila nas costas, viajando país a país, é um nômade digital. Agora, se você não trabalha e só viaja, você é um nômade. Então esse é o terceiro tema que a gente vai apresentar e eu vou explicar para vocês tudo que eu passo trabalhando na estrada, os prós, os contras, tudo. O quarto item que eu vou apresentar para vocês, o quarto tema que eu vou apresentar para vocês é o networking. Não tem como você não fazer network vivendo nesse meio de motorhome, de motorhomes, de nomadismo, de empreendedorismo. Não tem como você viver sem valorizar o seu networking. Uma das coisas que eu mais valorizo na minha experiência, por causa dessa questão logística,
é o networking. Eu conheço pessoas de quase todo o estado de São Paulo. Isso é fantástico. Você poder saber informações específicas sobre questões específicas de regionais específicas é uma informação para poucos. Eu te desafio a indicar aí nos comentários alguém que tenha esse nível de contato. E não porque eu quero provar que não existe, mas porque eu também quero fazer networking com ela. Então te desafio a lembrar de pessoas que vocês tenham em mente aí, que tenham esse nível de conhecimento. E não esqueça, pode comentar sobre tudo que vocês quiserem, tudo que vocês tiverem interesse, e principalmente sobre esse último tema, esse último assunto, essa última hashtag que a gente vai ter para abordar aqui. Não tem, gente, na boa, a gente está falando de tanta coisa ruim que tem passado, as coisas ruins existem. Elas simplesmente existem. E eu não estou falando da vida na estrada. Talvez eu esteja falando até mais na mídia, no entorno da gente, porque não é porque não acontece comigo que não exista e não acontece com as pessoas, né? Mas eu vou falar sobre legado. Legado é uma coisa importante que eu ouço desde que eu sou criança, e eu vou dar um exemplo muito claro. Você tem legado na sua vida. Você tem, por exemplo, o legado como eu tive da minha avó, professora de português, que sempre me explicou tanto a importância do português, a polidez. Talvez ela não tenha explicado, mas dado o exemplo da polidez de falar corretamente, de utilizar palavras diferentes, de entender o significado de palavras interessante, desde aquelas esdrúxulas que a gente gostava de falar na época de escola. Talvez você nem goste disso ou nem se lembre, mas eu brincava olha a brincadeira, nerd, né? Eu brincava, por isso que eu vivo na Van Nerd. Eu brincava na época de escola perdão, na época de gerência, né? De aprender palavras no dicionário e utilizar em reunião. Olha só que coisa diferente. Eu gostava de brincar de stop, né? Na época de criança, então quanto mais palavras eu aprendia, melhor. Então, assim, é um legado que a minha avó deixou. A minha avó materna, essa é a paterna, né? A minha avó materna, por exemplo, me deixou um legado de uma rotina mais leve, de uma rotina que trazia felicidade, né? Ela subia do quarteirão que ela morava até o centro, que era uma bela de uma rua em subida, na Galvão Bueno, não, da Mário Galvão, lá em São José dos Campos, para ir para o centro, e ela sentia prazer naquilo. Não era algo extremamente importante que fazia diferença na vida dela de forma útil? Provavelmente não, mas era o que ela fazia de melhor, que deixava ela mais feliz, e esse tipo de coisa é importante, porque ela ia lá, sabe fazer o quê? Dar bom dia para as pessoas que ela gostava, dar bom dia para as pessoas que ela estava acostumada a vida inteira. O sorriso que ela abria, talvez nem meus primos saibam dessa história, o sorriso que ela abria ao cumprimentar as pessoas era absurdo. Isso fazia ela descer a avenida muito mais feliz do que subir. Ela subia na expectativa, mas ela descia na satisfação, né? E por que eu sei disso? Eu não perguntei, eu nunca conversei com a minha avó sobre isso antes dela falecer, mas eu descobri isso indo com ela por algumas manhãs e me encontrando com ela quando eu ia trabalhar. Então, por praticamente 2 semanas seguidas, inclusive, a encontrei pela última vez, exatamente no ponto de encontro que eu tinha com ela, da última vez que eu a vi, que ela estava indo fazer exatamente esse caminho, e neste dia especificamente eu acabei tendo outro compromisso, não fui. Nada de especial, nada de que me faça mal, mas foi uma última vez que eu a vi fazendo o que ela gostava, né? Então, assim, é algo que o legado deixa tanto para algo intelectual, como por exemplo a minha avó paterna, mas como algo emocional, algo de experiência, de oportunidades, sendo o que minha avó materna fazia. Então, são legados que eu levo para a minha vida inteira, e eu poderia falar de tantas outras pessoas que eu conheço. Bom, então esses foram os principais diferenciais que eu aprendi durante esse 1 ano
de estrada. Esse é o novo direcionamento que o Roteiro Empreendedor vai trazer para vocês lá no Instagram principalmente, e que obviamente vai ser muito validado aqui no nosso canal do YouTube. Mas fiquem atentos e sugiram, participe com a gente de conteúdos, surgiram empresas. A gente está fazendo o outro lado do estado de São Paulo agora, voltando, porque a gente vai se encontrar lá na Feira do Empreendedor e em novembro, se Deus quiser, na Feira do Motorhome lá em Curitiba. Pessoal que nos acompanha, agradeço de coração. Se você é novo no canal, se inscreva, não esqueça de deixar o like. Tudo isso que é de graça e é um gesto muito bacana para você dar valor às pessoas que criam conteúdo e que estão compartilhando experiências. Talvez você não queira assistir um outro vídeo do Leandro nunca mais, mas se você deixar esse like aqui pra gente hoje, ele vai ser contabilizado como uma grande oportunidade para a gente levar para quem quiser conteúdos de empreendedorismo, de legado, de motorhomes, de networking e com certeza de nômade digital. Obrigado, pessoal, uma excelente noite para vocês, um abraço e um beijo no coração.